Então, fala rapaziada, bem-vindo ao nosso vídeo do canal. Aqui quem fala é o Jonathan, canal em mais um vídeo. Hoje está reagindo aí a história de Hisoka, segredos, mistérios e origem revelados aí do anime Hunter vs Hunter. Então, aí do canal Mangake, o nome do canal é Mangake. Então, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, que vocês me ajudam bastante aí. Vocês devem ter notado que eu tô sem o óculos hoje, né? Meus olhos, né, melhoraram bastante. Eu tava aí querendo ficar com um multivit aí eu tava usando aqueles óculos para gravar o vídeo, né? Então, obrigado a todo mundo aí que foi lá no direct lá e falou melhores e tal. Valeu, rapaziada, tamo junto. Então, sem mais delongas, vou botar o fone aqui, vou partir pro vídeo aí que 20 minutinhos, vai ser meia hora pra editar aí mais 50 mil minutos para outra pro YouTube, mas vocês gostam desses negócios, então eu nem que demore aí um dia todo para upar pro YouTube, eu vou fazer o pai. Então é isso aí, vou botar aqui e play. Eu contei 22 moedas a partir do seu ataque. Quantos eu vou mandar de volta? Você vai ter que descobrir por si mesmo. A resposta é o suficiente para matar. Esta é a frase dita por Hisoka, o mágico, um dos personagens mais complexos, enigmáticos, poderosos, já criados em qualquer esferas de animes e mangás. Você conhece tudo sobre esse personagem misterioso, sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos? Eu espero que todos muito bem. Hoje com um novo vídeo, uma nova série, na nossa antiga série de histórias de personagens. Hisoka, o mágico, um dos personagens mais incríveis já criados. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi esse personagem. É uma mistura de emoções, você não sabe se ama ou odeia. No final das contas você acaba mais por amar, porque é um personagem fantástico. A série de Hunter x Hunter por si só já é incrível, com personagens e mais personagens complexos e histórias densas. Antes, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu, dá um confere nos outros vídeos de histórias, principalmente de One Piece e Berserk. Então é isso, vamos lá agora com vocês a história de Hisoka, o mágico. Essa musiquinha. Hisoka é um cara muito bom, muito bravo também. É uma obra-prima. Tomar meu cafezinho. Interessante é a sua consistência. Hunter x Hunter faz um trabalho fantástico apresentando ao público um mundo extremamente complexo, personagens extremamente complexos e também um sistema de combate muito complexo. Tudo parece certo em seu devido lugar. Todos os elementos e todas as ações parecem bem justificadas, na maior parte pelo menos, até entrar em cena o mágico. Hisoka, o sociopata assassino manipulador egocêntrico com tendências e atitudes nada tradicionais. Um homem tão confiante em suas próprias habilidades que explicaria a cada um de seus oponentes como funciona a sua habilidade. Sua aura tem as propriedades como as da borracha ou do chiclete. E ele dá essas explicações sem nenhuma razão aparente, além de se colocar em desvantagem. Um tático analista genial que criou um sistema baseado na personalidade para determinar os tipos de Nen. Mas não reconhece a distância de poderes quando, por exemplo, quando foi entrevistado por Netero, quase desafiando aí durante o exame Hunter. Um intrigante estrategista cauteloso capaz de enganar toda a trupe fantasma. Leva mais dano do que o necessário ao lutar contra seus oponentes, colocando-se em perigo novamente por puro capricho de seu ego. E isso não representa nem 1% do que Hisoka pode ser. A complexidade de seus atos muda a cada vez que você analisa a situação por outro ponto de vista. Hisoka é um dos personagens principais antagonistas de Hunter x Hunter. Nascido em 6 de junho e com 28 anos, é um grande ilusionista e lutador fantástico. Um cara enigmático e egoísta que sempre faz algo ou a favor para alguém esperando receber algo em troca. Sempre procurando fazer o que lhe der na telha. Bom observador e inteligente, sempre está um passo à frente dependendo aí do seu interesse. Ama manipular as situações e está sempre procurando uma boa presa, forte ou com um potencial para tal, pois seu maior hobby é assassinar oponentes. Sua aparição se dá logo no início da série, quando Gon está prestando o exame para se tornar um Hunter. A principal razão para a qual Hisoka
se interessa pelo título de Hunter é pura e unicamente para continuar matando, pois um Hunter tem licença para matar sem sofrer punições. Certos momentos, ao ver uma presa de grande força ou potencial, Hisoka fica literalmente excitado e demonstra sinais de insanidade, tentando se controlar para não assassinar sua presa, analisando que ficará mais forte no futuro se assim conseguir. Curiosamente, só ficamos sabendo seu sobrenome 346 capítulos após sua introdução na série, Hisoka Murou. Uma das qualidades mais notáveis de Hisoka é a sua aura de mistério que o rodeia. Na história nos é dado apenas um breve vislumbre de seu possível passado, pois o passado de Hisoka nunca foi explorado em Hunter x Hunter. Seu personagem é um enigma que fala pouco do seu passado, porque ele não está interessado nele. Sabemos apenas que sua mãe lhe ensinou alguns truques de cartas na sua infância. Na verdade, é apenas uma possibilidade, como um mentiroso caprichoso não pode ser confiável para ser totalmente honesto ao discutir qualquer coisa, especialmente as suas origens. Embora só saibamos com certeza que Hisoka cresceu em um estado de pobreza, chegando a nutrir até mesmo os mais humildes luxos como um pedaço de chiclete. Se há verdade nas palavras de Hisoka, podemos na verdade escolher algumas percepções bastante interessantes, talvez trágicas, sobre a sua personalidade. Estar em um estado de pobreza provavelmente significa que ele estava bem familiarizado com o sofrimento. Talvez até o crime e a morte apareceram em idade precoce para ele. Tal exposição à violência e pobreza poderia percorrer um longo caminho para entortar uma mente sadia em relação talvez ao seu sadomasoquismo que conhecemos em Hisoka. Além disso, vemos uma centelha de genuína sinceridade infantil em seu passado. Adorar um pedaço de chiclete, tanto que ele iria mastigá-lo por muito tempo depois que o sabor desaparecesse, simplesmente para saboreá-lo um pouco mais. Nos dizendo que Hisoka era talvez em um ponto uma criança inocente. A coisa mais simples e mais pequena poderia ser um tesouro mais valorizado e algo que ele pudesse tirar prazer sem fim. A imagem do pequeno Hisoka Morrow querendo nada mais que um pedaço de chiclete é um contraste bastante gritante com o rosto intimidador da morte que Hisoka exibe na maioria das vezes como um adulto. Fora isso, temos mais informações da história de origem dele, escrita por Sui Ishida, autor de Tokyo Ghoul. Essa história teve supervisão do próprio Togashi, então ela é canônica. Veremos algumas notas interessantes nessa história. Mesmo jovem, Hisoka ainda continua sendo um enigma. Como ele se machucou, de onde ele veio, para onde ele estava indo, nós não temos ideias disso. Tudo o que sabemos, de acordo com Hisoka, é que sua mãe aparentemente tinha alguma proficiência nas artes ilusionistas, ensinando a usar cartas de baralho de várias maneiras. Além disso, descobrimos que Hisoka é um prodígio e estava bem ciente de suas capacidades. Ele aprendeu truques e outras pessoas levaram 12 anos de treinamento em questão de segundos. O que poderia ser visto como arrogância, Hisoka provou em várias ocasiões ser silenciosa confiança nas habilidades que ele possuía. Apesar de mais do que isso, vemos os primeiros indicadores da cruel roda do destino em que Hisoka parece ainda estar preso. Independente das suas intenções ou esforços, Hisoka encontrou-se envolvido nas ambições loucas de um combatente assassino e hábil e deixou como pouca opção senão matar o assassino. Parece que Hisoka está destinado a encontrar e matar oponentes fortes, não só pelo seu próprio desejo distorcido que o persegue a procurar tal, mas mesmo que ele tente uma vida pacífica, o derramamento de sangue o procura. Eu sinto que é importante expandirmos o nosso escopo e não simplesmente ver Hisoka como um personagem em uma história de ficção, mas como um elemento importante de uma narrativa em geral. Uma das coisas mais fascinantes para mim sobre Hisoka é que ele é muito mais que um personagem. Hisoka é um instrumento narrativo perfeito que dá margem às linhas de criação de Hunter x Hunter. Não vou muito longe para dizer que Hisoka talvez é um dos mais sutis e potentes indícios da genialidade de Togashi. As origens para a criação do personagem Hisoka podem ser várias. A mais clara inspiração para sua criação, lógico, é provavelmente o Coringa, super vilão da DC e inimigo de Batman. Ambos são assassinos em série com tendências homicidas irresistíveis e uma longa lista de vítimas.
Seu design foi criado e inspirado numa mistura de bobo da corte com ilusionismo, e sua personalidade deturpada foi influenciada, segundo seu próprio criador, pela obra literária It, a Coisa, de Stephen King. Durante a sua luta com Kuroro, em que seu sobrenome foi revelado, Morrow, uma nova fonte surgiu: o ilustrador francês chamado Gustave Moreau. Muito se levantou que talvez a pintura de Moreau, chamada Salomé, filha de Herodíades, é a base do personagem. Também é interessante que Moreau repetidamente pintasse o quadro da Esfinge, a mesma que mataria qualquer um que não pudesse responder aos enigmas corretamente. Gustave Moreau pintou várias obras de Salomé com essa imagem, e tenho certeza de que você vai lembrar do que Hisoka utilizou como arma durante sua luta contra Kuroro. No exame Hunter, o número de Hisoka é 44. O número 4 tem implicações pesadas de morte em alguns idiomas asiáticos, incluindo japonês e chinês. Desde que é sinônimo da palavra morte ou morrer, o número 44 pode significar certeza de morte. Outra coisa interessante no mangá, você deve ter notado que em seus balões de fala sempre vem acompanhado com um naipe de baralho. O que parecia ser apenas para enfeitar seus balões e dar um ar de ligações com as cartas, são na verdade uma jogada excelente de Togashi para nos dizer que tipo de emoção Hisoka passa em cada fala. Na cartomancia, a adivinhação com o baralho de cartas, o simbolismo de cada naipe é o seguinte: copas significa amor, alegria, felicidade; paus, conquistas; ouros, risco, excitação; espadas, problemas. Os símbolos nos trajes da frente da camisa sempre mudam também e podem ter uma relação com seu papel em cada arco de Hunter x Hunter. Por exemplo, no mangá, Hisoka não tem símbolos em sua camisa durante o arco de Grid Island, um arco onde ele essencialmente está tirando um tempo do que ele ama fazer para ajudar Kuroro. Durante a Torre Celestial, ele tem copas e ouros, amor, risco, emoção. Hisoka está fazendo o que ele mais ama, e copas e ouros novamente temos em Yorkshin, enquanto novamente está fazendo o que mais ama. No exame Hunter e no arco das eleições do presidente, ele usa espada e paus, indiscutivelmente os dois arcos em que ele mais derrama sangue. Muito se fala sobre as atitudes de Hisoka que nos levam a crer em atitudes pedófilas. Isso levanta discussões acaloradas entre os fãs. Fora as cenas onde podemos ver e tirar essas conclusões por conta própria, existe uma que passou despercebida por muitos. Durante as eleições para presidente Hunter, quando Killua estava resgatando Haruka e Hizuka e Irumi estavam perseguindo ambos, Hisoka pergunta a Irumi se ele poderia matar Killua. Irumi desperta sua fúria contra Hisoka ao ouvir tais palavras. O detalhe que muitos não viram foi esse gesto que Hisoka faz com seus dedos. Esse gesto no Japão significa sexo, muito utilizado no passado, mas altamente vulgar nos dias de hoje. O naipe em sua fala, usado nessa cena, é o de espadas. Hisoka busca oponentes fortes. Seus primeiros nomes na lista são possivelmente as aranhas e Irumi. Hisoka pode ir de aliado momentâneo a uma ameaça de morte iminente. Gon experimentou a sensação das facetas do mágico. Gon, aliás, é uma das preciosidades que Hisoka cultiva por ver seu potencial. O jovem deve em breve entrar para a lista seleta de presas de Hisoka. Falando um pouco do seu poder, Hisoka tem todos os benefícios concedidos por seu status como caçador. Notório por sua graciosa, cruel e enganadora capacidade de luta, Hisoka provou ser um guerreiro mortal. No entanto, suas verdadeiras habilidades nunca foram exibidas de fato. Como ele está disposto a lutar contra inimigos famosos por seu poder aterrorizante. Por exemplo, ele ponderou sugerir a Irumi, mesmo que este sendo um dos personagens mais poderosos da série, em lutar com ele até a morte. E até mesmo ansiava por enfrentar Jing Freaks e Isaac Netero. Aparentemente ele não luta de acordo com qualquer arte marcial convencional, mas combina os seus tremendos atributos físicos com cartas de baralhos afiadas, uma mente imprevisível e uma insaciável sede de matar. Hisoka é um extraordinário lutador, possui grande força física e manipula seu Nen perfeitamente. Suas técnicas são extremamente versáteis e adaptáveis, mesmo que o inimigo já tenha as visto antes. Hisoka parece combinar suas habilidades para desenvolver inúmeras outras. Ele pode, por exemplo, copiar a textura de sua pele com a textura surpresa em um papel e fazê-la grudar em sua pele. Mas a habilidade mais perigosa de Hisoka é com certeza a sua inteligência. Ele consegue ler facilmente as pessoas, portanto ele é muito bom em analisá-las, seja sobre suas habilidades, sua personalidade, seus desejos.
essa é uma das suas principais formas de lutar. Ele analisa seus oponentes e rapidamente tira conclusões sobre os mesmos, sendo elas quase 100% das vezes certeiras. Isso vai causando uma pressão psicológica extrema sobre o inimigo, espantado pela facilidade com que é analisado, e ao mesmo tempo pelo fato de Hisoka continuar firme e irritantemente confiante. Com sua goma, Hisoka pode alterar as propriedades de sua aura para que ele copie as propriedades parecidas com a de uma goma de mascar: viscosidade, elasticidade e maleabilidade. No entanto, obviamente com as propriedades muito mais resistentes, ele pode esticar e contrair esta goma à vontade. As propriedades são tão resistentes que ele pode usá-la como um escudo refletor, mandando de volta ataques inimigos. Hisoka é um prodígio, uma pessoa dotada de poderes além da imaginação. Talvez nem ele mesmo saiba quais são os seus limites. Semelhante a Netero, Hisoka está atrás de oponentes fortes, mas ele não se considera o mais forte. Há um propósito muito mais profundo em sua busca. Hisoka está ansioso para descobrir o quão forte ele é, até onde ele pode ir. Os eventos anteriores ao confronto entre Hisoka e Kuroro têm algumas indicações sutis disso. Mas durante esse embate, Hisoka deixou Kuroro planejar tudo de antemão, colocando-se em uma situação impossível de vitória, quase como se quisesse perder, já que era a única maneira de atingir o seu limite e descobrir o quão forte ele é. Sua obsessão pela luta com Kuroro mostrava a ansiedade do mágico para o confronto, não só a dele, mas dos leitores também. No mangá, o primeiro teaser da luta entre Kuroro e Hisoka foi oferecido por volta dos anos 2000. Isso quer dizer que para as datas de lançamento da série para os leitores que se seguiram desde então, desde a estreia, a espera por essa luta foi de aproximadamente 16 anos. Os preparativos que cada combatente fez para a batalha oferecem uma visão interessante do seu caráter. Vemos que Hisoka fez pouco de preparação. 16 anos esperando uma luta é roleplay, caraca! Permitindo que seu oponente escolhesse a hora e a localização de sua batalha. Isso é um indicativo do desejo geral e da metodologia que Hisoka utiliza. E todas as outras lutas mostradas, Hisoka espera permitindo que seu oponente implemente sua estratégia, que ele rapidamente analisa e formula um contra-ataque. Como o próprio Hisoka disse: meu maior prazer vem quando as pessoas como você se dobram de joelhos. Lá vai eu tomando um montão de spoiler, seus rostos descrentes. Tomando um montão de spoiler. Uma declaração demonstrando a relutância de Hisoka em aplicar seu formidável intelecto em preparações para uma pré-luta. Hisoka entrou na arena sozinha e se preparou para uma verdadeira batalha. Kuroro, de bom grado, emprestou as habilidades dos membros da trupe, fazendo seus preparativos. Kuroro provou que ele não tem escrúpulos, confiando na força dos outros para atingir seus objetivos. Orgulho e de fato emoção em geral não têm capacidade real de influenciar suas decisões. Kuroro diligentemente e meticulosamente discerniu a personalidade e os métodos de Hisoka e sabia que poderia facilmente levar Hisoka a uma situação desvantajosa, além de explicar as habilidades que ele usaria e assegurar que seu plano tivesse 100% de chance de sucesso. Assegurou que Hisoka começaria a luta em um estado muito mais passivo, tentando analisar e contrariar a estratégia exposta diante dele, já que é o método mais preferido do mágico para vencer oponentes. Kuroro de fato mergulhou na escuridão não apenas de suas vítimas, mas de seu oponente para orquestrar cada evento que se desdobrava a seu favor. No fim não foi uma batalha 1 contra 1. Togashi havia prometido aos fãs que pelo menos um dos combatentes morreria. Hisoka contornou a situação da batalha de forma magistral. Fica claro que um confronto direto com somente os dois, o resultado possivelmente seria outro. Na batalha que o mágico aguardou por muito tempo para acontecer, ele perdeu a vida. Togashi estava certo, um dos dois morreria, e esse alguém foi Hisoka. Depois de perder uma mão e uma perna, acabou soterrado por uma montanha de corpos onde foi explodido. A grande questão que permanece é: tudo valeu a pena? Tão importante quanto os eventos em si podem ser uma história. Muitas vezes é o final que é lembrado com mais força. Hisoka não perdeu aquele dia, ele usou para testar novas habilidades. Seu Nen de borracha foi usado para uma nova habilidade, uma massagem cardíaca para fazê-lo voltar à vida. Como se ele estivesse esperando perder para Kuroro. Essa não foi a luta final, não, apenas mais um teste para ver quão longe seus poderes podem ir. Mas se vou morrer, por que não me excitar um pouco antes? Hisoka volta à vida e se regenera usando sua habilidade. Hisoka uma vez disse: agora eu vou deixar você viver e vou continuar a mantê-lo vivo, até que você tenha crescido o suficiente para valer a pena matar. Eu decidi desta vez que são meus adversários. Na moral, mano, esse cara é muito bom, velho.
Não importa onde estiverem ou com quem estiverem. Não vou parar até que todos estejam mortos. Eu sou um caçador. Desta vez eu vou caçar aranhas. É, cara, a Hisoka é um personagem Essa muito história tryhard, do mano. Hisoka, o Mágico, eu espero que vocês tenham gostado. Que personagem fantástico, fala a verdade. Deixa nos comentários o que você acha desse personagem, desse maníaco. Um personagem que levanta tantas emoções quando você assiste o anime ou quando você lê o mangá. Uma das criações mais perfeitas. Tomei um monte de spoiler. Com certeza. E o próximo vídeo, quem pode ser? Quem sabe, talvez Quem sabe? Rei Sem Nome, hein? Quimera Arco, não sei, vamos ver aí, vamos conversar sobre isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha ele, chama os amigos aqui pro canal, porque é de vocês. Obrigado por assistirem. Até os próximos e fui. Valeu, Bars. Então, esse aí, rapaziada, foi reagindo aí ao Estranho de Hisoka. Cara, eu achei bem interessante, só que eu tomei um montão de spoiler. Vocês ficam fazendo ver essas coisas, eu fico tomando spoiler de graça. Então, pô, então vou ter que parar de ver as coisas que eu já vi. Pô, tá fazendo tomar spoiler. Mas, cara, como eu tava falando, tipo assim, a história do Hisoka, o personagem dele no anime, né, que eu assisti o anime, é muito da hora, porque você realmente não sabe se você ama, se você odeia ele. Em alguns momentos você quer matar ele, em alguns momentos você, pô, fica torcendo por ele. E é um personagem muito bacana, muito da hora, que acho que quase todo mundo, ou se não todo mundo, gosta do personagem no anime Hunter x Hunter. Então, é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não vou ficar rolando muito aqui no final do vídeo não, porque aqui minha net não ajuda, né? Então eu não consigo aí, se não dá pra conseguir upar o vídeo, sempre dá algum problema se for muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vocês me ajudam bastante aí. E só mais uma coisinha que eu queria falar sobre o vídeo, é que, cara, eu falei isso no último vídeo, mas vou falando isso também. O trabalho que deve dar pro cara pegar todas essas coisas, pegar todo um script pra fazer isso, mano, deve ser um trabalho imenso, que você tem que procurar em diversas coisas pra não falar besteira, sabe? Então, eu acho isso um trabalho muito da hora mesmo, um trabalho exemplar, cara, e tipo, tá de parabéns mesmo. Mas, então é isso aí, rapaziada, divulga o canal aí pra galera. Semana que vem agora já vou voltar aí com as lives aí. Eu devo arrumar um emprego semana que vem ou na outra, então não sei como é que vai ficar os horários, mas assim que eu tiver um parecer eu vou falar aqui no vídeo pra vocês. Então, um abraço pra todo mundo, até a próxima, valeu, falou e fui!